Bom, ainda falando então sobre o novo single, né, Hell is Coming, eu queria mais perguntar sobre a sua performance vocal, porque nesse single ela é bastante variada, né? Então tem as partes mais rasgadas, tem o gutural mais grave, tem uma parte de vocal limpo. Eu queria saber como foi assim esse processo de criação, né, para esses arranjos das linhas vocais, para essa música, claro, e também para o disco como um todo, assim, como que foi juntar tudo isso? Pois é, a gente está falando de um processo que começou há 3 anos atrás, ou mais, né? Porque a gente começou a trabalhar nesse disco em 2019, aí 2020, né, que era 2019 a gente fez uma turnê muito grande, viemos do Rock in Rio, tava uma loucura, né? A gente já tinha as músicas prontas, mas foi poder finalizar isso ali no finalzinho de 2019, começo de 2020. E em fevereiro, março, foi quando a gente entrou em estúdio, e logo veio a pandemia. Então, eu tenho lembranças desse período, mas é algo que já faz bastante tempo, né, para eu conseguir falar. Mas, assim, a voz no Torture, para mim, principalmente esse álbum, que eu pude realmente trabalhar composições, porque o Far Beyond Existence, que foi o primeiro full, e o Return of Evil, era um start, né? Então, o Return of Evil e o Far Beyond, a gente já pegou meio que tudo pronto, a parte de composição. Eu tive mais contribuições com letra, mas eram métricas vocais meio que eles já tinham feito algumas ideias, né? E eu também não tinha tanta experiência. Já são quase 8 anos, né? Mais de 8 anos, acho que eu tô com o Torture. Entrei em 2015, são 8 anos, né? E então, depois de todas essas experiências, eu fui me sentindo mais livre para poder usar o que eu sei fazer. E na Blood Sacrifice, que é de 2017, né, eu faço uma introdução ali que eu canto melódico, mas eu não tinha colocado nada ainda no meio de uma música, né. Então, a Hell is Coming foi a primeira música que eu coloquei um vocal limpo no meio. Por mais que a Fallen Ones foi lançada antes, né, foi lançada mais recentemente, a primeira que eu gravei, colocando, mesclando as duas vozes, foi a Hell is Coming. E foi na ideia de trazer diferentes sensações na música. Então, ela é um relato, né, que foi tirado de trechos de um diálogo que tem dentro do jogo, né, em que o cara tá narrando a devastação do universo de Santuário, e também tem umas partes de invocação, e a parte do vocal limpo, ela é justamente esse ápice da invocação. Tem ali uma parte bem grave antes, né? By tree, they will come, they kiss the blood of their own, que é bem quebradona no meio, que é a parte ritualística na qual eles estão fazendo a invocação, e aí culmina no ápice da voz limpa dizendo Lilith returns, né? Algo bem épico, como se ela estivesse ali furando o véu do mundo sobrenatural e entrando, chegando, né, no universo de Santuário. Então, foi essas texturas de vozes que eu quis trazer, são isso, eles estão contando uma história. Ela é uma linha de voz um pouco mais narrativa, ela não é tão cantada, né, assim, ela é como se eu estivesse declamando uma história mesmo, e aí determinados pontos, né, em que eu achei que cabia uma expressão diferente, eu variei entre as técnicas dos graves, dos rasgados, do vocal limpo. Foi uma música que eu usei fry screen para gravar, coisa que é nova, né? Minha técnica é focada em false chord, então quis explorar realmente, assim, tudo que eu aprendi nesses 8 anos aí com o Torture.